Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar aqui de mais um evento aqui da Unifax, nessa promoção conjunta da coordenação do curso de Direito, da curso de graduação em Direito da Unifax, juntamente com o mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifax, numa parceria com a Academia de Letras Jurídicas da Bahia. E nós temos a oportunidade de bater um papo, conversar sobre temas extremamente importantes, né? Que é justamente esse campo das eleições, no campo das condutas abusivas, das condutas vedadas. É preciso entender especificamente quais, e ainda mais nesse período de pandemia que estamos tendo aí uma oportunidade de refletir dentro do nosso isolamento presencial, que não é necessariamente o isolamento acadêmico ou afetivo. E nessa linha, eu tenho a imensa satisfação de atuar hoje não como palestrante, mas como mediador, convocado aqui pelo nosso coordenador, professor Dr. Miguel Calmon Teixeira Dantas, Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas, né, que está aqui nesta condição aqui também aparecendo em todas as telas. E, meus amigos, vocês vão ter a oportunidade, todos que nos assistem nesse momento, de ouvir dois grandes juristas, dois grandes professores, né, que, dentro dessa linha, militam principalmente no campo do direito eleitoral, né? Seguindo a ordem alfabética, a gente vai seguir a ordem alfabética ou vai seguir a ordem do externo primeiro? Não vamos lembrar? Na verdade, Rodolfo... Mas aí primeiro. Então vamos seguindo a ordem alfabética sempre. O tema dele precede a exposição. Tranquilo, sem nenhum problema. Então, seguindo a ordem alfabética, que é importante, porque eu gosto muito da ordem alfabética, porque é a ordem alfabética democrática, não tem nenhum tipo de prestígio. E eu sempre fico no final, porque R fica sempre no fundo, né? Então, nesse ponto, falar aqui dos nossos dois palestrantes, né? O primeiro a falar será o professor Gustavo Mazei, né? A Mazei é egresso do nosso curso de Direito da Unifax, né? Foi da segunda turma, eu tive a honra de tê-lo como meu aluno na graduação e também como meu orientando de TCC, né? Sempre foi um aluno muito atuante, muito preocupado, muito focado, né? Tenho com o Mazei uma relação muito de afeto, de discipulado e ainda de camaradagem especial, porque o seu saudoso pai foi meu colega de magistratura, alguém que eu partilhava de grande admiração. E, nesse ponto, o Mazei é hoje professor do nosso curso, é advogado militante, já atuou no TRE, na condição de juiz do TRE. Então, nessa perspectiva, é alguém que tem todo um conhecimento também dessa parte prática, teórica e prática. E o segundo palestrante é meu colega, duplamente colega e confrade, colega da Universidade Federal da Bahia e confrade da Academia de Letras Jurídicas, o nosso Benjamin, porque Benjamin é a expressão que a gente usa para o mais novinho, né, para os mais novos em idade, também em ingresso na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, esse jovem talentosíssimo, que é o professor Jaime Barreiros Neto também. Então, vamos ter uma tarde memorável, uma oportunidade de aprender muitas coisas, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma live com o Jaime Barreiros sobre aspectos eleitorais desse período de pandemia e aprendi muito. Por quê? Porque a gente está, às vezes, muito acostumado com a nossa visão de uma teoria geral, que é sempre importante, mas há sempre peculiaridades que somente quem milita, quem atua na área, pode efetivamente nos informar e ensinar. E eu não tenho dúvida, senhoras e senhores, que vocês terão nessa tarde, sem sombra de dúvida, uma oportunidade memorável de aprender profundamente com dois grandes talentos do direito baiano. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos e todas. E aí, com muito prazer, muita honra e prazer, e privilégio, eu passo a palavra ao doutor Gustavo Mazei para suas primeiras considerações. Muito obrigado, Rodolfo, pelas palavras carinhosas de sempre. As recíprocas são verdadeiras. Saúdo a todos, reiterando o que já tinha feito pelo chat, fazendo um agradecimento especial ao professor Jaime, meu amigo, meu guru também, gosto muito dele como professor de direito eleitoral, indico sua literatura
e é um prazer, uma honra e um desafio estar aqui debatendo direito eleitoral com ele. Agradeço a Miguel pela oportunidade dada. E sem muitas delongas, vamos começar a discutir aqui o assunto que nos é dado. Esses últimos 90 dias, quase 70, 80 dias, todos os operadores do direito estão se voltando para os reflexos que essa pandemia tem trazido para os diversos ramos do direito. E não seria diferente para o direito eleitoral, e não será diferente ainda em razão da proximidade das eleições, tá? Na data de hoje, ainda trabalhamos com a realidade de uma eleição a ser realizada no próximo dia 4 de outubro. Alguns estudos estão feitos, algumas especulações estão acontecendo. O Congresso e o próprio TSE estão atentos para a eventual demanda em ajuste nesse calendário, mas a realidade que se apresenta é que nós temos um pleito que se aproxima e nós precisamos, efetivamente, termos cuidado em relação à legislação eleitoral, sobretudo nesse momento que se aproxima a data da eleição, em relação àquilo que pode e não pode ser feito pelo gestor. Tá? Uma grande curiosidade, Rodolfo e Miguel, que as pessoas às vezes se confundem, as condutas vedadas, elas não são impostas apenas àqueles gestores que estão na expectativa de disputar uma reeleição. Não. Essas condutas vedadas, elas são imputadas a todo agente público, né? Ainda que não sejam candidatos, e ainda que candidatos sejam, não se elejam, e ainda que estejam apenas como apoiadores. Então, é uma conduta genérica, geral, que deve ser respeitada pelo agente público, terminologia da lei das eleições, com o objetivo de trazer equilíbrio ao pleito, para que o pleito seja o mais equilibrado possível. E qual a grande novidade que se apresenta, ao meu ver, em relação à pandemia nos tempos de hoje? Porque no rol exaustivo, diga-se de passagem, das condutas vedadas, ordinariamente previstos no artigo 73 e seguintes, até o 78 da Lei das Eleições, estão ali estabelecidas diversas condutas que começam a ser observadas, né, e com tempos de proibição de acordo com o grau de possibilidade de interferência num pleito. Então, você tem ali, sobretudo no artigo 73, diversas condutas já estabelecidas como proibidas, como no próprio artigo 78, que fala em relação à participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. Esta vedação a partir dos 3 meses que antecedem o pleito. Qual é a grande novidade para este momento? É que a administração pública ela enfrenta uma situação nova e é uma situação nova para toda uma geração. Toda a nossa geração jamais enfrentou um desafio do ponto de vista da saúde pública e, consequentemente, do direito público em relação a este que nos é apresentado em decorrência das necessidades de intervenção do Estado para o enfrentamento das consequências que podem vir a acontecer se o Estado não intervir em relação ao controle da contaminação pelo Covid-19. Então, eu separei aqui algumas das condutas vedadas que teriam reflexo direto com isso, mas outras não. Para que a gente comece a refletir e perceber que, ainda pelo ineditismo do momento, a lei ela já estabelecia a excepcionalidade de situações porque já enxergava
a necessidade de permanente continuidade dos serviços públicos, né? Nós não poderíamos incompatibilizar a reeleição ou incompatibilizar o apoio de alguém, de algum gestor ao seu candidato, né, em relação à continuidade do serviço público. Isso seria inimaginável. Então, a legislação ela sempre previu, né, esses aspectos e, felizmente, a maioria das condutas vedadas já eram excepcionalizadas em relações a situações de emergência e de calamidade pública. Mas, ainda assim, existem desafios que o gestor público precisa estar atento para que ele não caia, né, na armadilha de, com o pretexto do enfrentamento do coronavírus, está, sim, cometendo condutas vedadas. E mais ainda aqui, já fazendo uma provocação, porque tenho muito a aprender com o nosso professor Jaime, o mais importante de tudo, ainda que ele se salve objetivamente, Rodolfo, pela questão da excepcionalidade da pandemia em relação à conduta vedada, jamais as condutas dos agentes públicos escaparão da análise em relação ao abuso de poder. Claro. E isso precisa ficar claro. O gestor hoje, e como consultor nesta área, eu tenho respondido muitas demandas nesse sentido e sempre fazendo esse parêntese com muita ênfase para eles. Cuidado, porque a proteção que a excepcionalidade da pandemia pode vir a lhe dar em relação ao não cometimento de uma conduta vedada não será salvo-conduto para o abuso de poder. Perfeito. E deixarei essa matéria para ser enfrentada pelo professor Jaime. E aqui começo em relação ao inciso 5º do artigo 73 da Lei das Eleições, que vem, como já dito no início, trazendo de modo exaustivo aquelas condutas que são vedadas. E por que trago esse artigo? Porque nele é determinado que é vedado nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade do pleito direto, ressalvados. Aqui o que nos importa é a análise, sobretudo, de contratar, admitir, demitir e transferir. Por quê? Porque, mantida as eleições para o próximo dia 4 de outubro, né, mantido o calendário originário, estamos já na contagem regressiva desses 3 meses, que será no dia 4 de julho. E por mais otimistas que sejam as expectativas, né, ninguém está prevendo a total erradicação do vírus até 4 de julho. Não está. E aí a gente enfrenta esse problema como? E aqui eu já faço a ressalva da linha D deste próprio inciso, que supostamente seria a autorização, porque diz que ressalvados a nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. O que é que me preocupa nesta redação é a terminologia instalação. Como eu disse, esse rol é eminentemente exaustivo, mas justamente por ser exaustivo, ele é altamente vinculante, ele é altamente vinculativo. E você tende a parte do operador do direito fazer a interpretação extremamente literal do que seja instalação. Então, estaríamos numa seara de possibilidade de contratações para instalar, por exemplo, hospitais de campanha?
E serviços de UTI móvel, por exemplo, de SAMU, em que muitos gestores estão enfrentando a necessidade de afastamento desses servidores por contaminação natural ou por estarem em grupos de risco. Como funcionaria essa situação? E você veja a repercussão desta pandemia na administração pública a um grau altíssimo, que eu estou aqui a me referir exclusivamente sobre a lei das eleições em relação a condutas vedadas, mas que implica, no seu inciso 5 aqui discutido, na necessidade de manutenção de eventuais servidores contratados até a posse dos eleitos. Então, você imagine que, ainda que o gestor mais preocupado o faça neste momento, antes dos 3 meses, ele contrate ali com o mínimo de folga, ele teria que manter isso até a posse dos eleitos. Ou seja, no último ano de gestão, ganhando ou se reelegendo ou fazendo sucessor, é o último ano de gestão desta legislatura, como costumamos falar, e as regras para a aprovação de contas desse gestor são ainda mais rigorosas, professor Jaime, em relação às regras dos 3 primeiros anos. Então, veja a quantidade de cuidados, né, que o gestor terá, porque ele escapa de uma eventual conduta vedada, ele escapa de uma eventual inelegibilidade decorrente da execução de uma conduta vedada, mas eles podem cair numa rejeição de contas que, um pouco mais à frente, trará a mesma penalidade capital para o político, que é a inelegibilidade por 8 anos. Vejam. Então, hoje eu me deparo já com algumas consultas nesse sentido e fazendo com muita ressalva. Cuidado. Eu acho que a saída aqui, e aqui já puxando para o professor Rodolfo, para uma área que também lhe é muito comum, né? Sim. Nas contratações temporárias, apesar de que hoje já se entende que a competência é da Justiça Comum estadual, não da Justiça do Trabalho, mas o Juiz do Trabalho está muito afeito à análise dessas questões. Aqui, professor Jaime, eu tenho aconselhado aqui os contratos temporários, né, da administração pública, que é autorizado por lei, que são estabelecidos por legislações municipais, venham com um processo de justificativa individual para cada um desses contratos, indicando, inclusive, o posto para que este servidor temporário está sendo designado. Então, por exemplo, ainda que ultrapassemos esse prazo de 3 meses, no meio de julho, mantida a eleição em outubro, 2 motoristas de ambulância na cidade do interior adoecem. Nós vamos ficar sem um serviço? É impossível nesse momento, né? Então, você faz a contratação temporária com a justificativa individual, indicando, inclusive, a que servidor ele está substituindo. Um cuidado, professor Rodolfo, que o empregador privado já tem que ter quando se faz beneficiar por empresas de trabalho temporário. Verdade. A gente tem que fazer o link, o direito, e para mim, de tudo que a gente vai ouvindo em palestras, há muitos anos eu ouvi numa palestra de Fred sobre a geometria do direito, que ele fala, né, da geometria de Cossio, que o direito seria aquele globo que toca a superfície plana. Ele toca em apenas um ponto, mas ele exerce o peso de todo o seu sistema. E nós precisamos ter a capacidade, como operadores do direito, de trazer soluções para este momento fundamentadas numa lógica, talvez, de outros ramos do direito que possam muito nos ajudar, como o direito do trabalho. Tá? Então, neste primeiro momento, eu acho que nós podemos escapar da rigidez do caput do inciso 5º em relação à vedação de contratação, né?
se apegando à linha D, no que diz que para inadiável serviço público, fazendo a ressalva de que instalação aqui não seria só um novo serviço, mas é a própria manutenção de um serviço essencial, né? Agora, com esses cuidados de comprovar que efetivamente, né, ele está substituindo aquele servidor que foi afastado por motivos de força maior. Porque, senão, nós caímos no mesmo problema de, pela desculpa da pandemia, né, se generalizar aqui contratações no período vedado, o que a gente sabe que desequilibra muito o pleito. Verdade. Tá? Vou adiantar aqui, porque eu sei que meu tempo é curto. Me avisa quando estiver faltando só 5 minutos, tá, professor Rodolfo? Tranquilo. O outro inciso é o 6º, tá? Mas que eu faço as ressalvas que as alíneas que importariam, que são A, B e C, todas, sem exceção, já trazem a exceção de que não se aplicariam em matérias de urgência e aí, ou emergência e calamidade pública. Então, a linha A, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados ao município sob pena de nulidade. Como é que nós vamos conceber que a partir de 4 de julho já não haja mais transferência de recursos, nem da União, nem dos estados, para os municípios, que não seja exclusivamente para a execução de obra em andamento? Imagine se é possível concebermos a possibilidade, né, de não haver socorro financeiro aos municípios para o enfrentamento dos desafios da pandemia. Mas, felizmente, no final da redação da linha A, ele já vem dizendo que as situações de emergência e calamidade pública estariam excepcionadas, né? E aí, mais uma vez, temos que fazer a ressalva, professor Jaime, que não basta a declaração do estado de calamidade, a Assembleia Legislativa precisa reconhecer isso, né? E se tomar os cuidados necessários. A linha B, que fala na propaganda, tá? De produtos essenciais, com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, não vai ser o caso, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades administrativas indiretas, salvo em caso de grave urgência. Este aqui já está excepcionado, mas nós precisamos tomar cuidado no inciso 7º, que eu vou trabalhar com mais tranquilidade, que são os que mais me preocupam. O 5, o 7º e o parágrafo 10º. E o C, tá? Que é a questão de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. É lógico que na necessidade de um pronunciamento de um governador ou de um prefeito, né, a partir de 4 de julho, nós não podemos aceitar que seja razoável proibir esse pronunciamento em relação à questão da pandemia por conta de verdades. Aqui, mais uma vez, fazendo parênteses e fazendo a provocação já, professor Jaime, estou percebendo que ele tem anotado muita coisa ali, de que esta linha C é para se tomar cuidado, para não incorrer no que o professor Jaime vai explicar muito bem, como o abuso do poder de mídia, por exemplo. Isso não é desculpa para o sujeito estar candidato e todos os dias fazendo pronunciamento na rádio da cidade, né? Não dá. Ainda que ele vá lá todo dia dizer que a gente tem que fazer isolamento. Vemos e convenhamos que não é necessário que seja o candidato à reeleição que compareça à rádio diariamente para fazer essa lembrança à população. Mas aí é aquilo que eu digo, ele pode até conseguir escapar da conduta vedada. Ele vai ter que se entender com o professor Jaime lá na questão do abuso de poder. O inciso 7º, ele é extremamente interessante. Por quê, professor Rodolfo? Porque ele foi incluído em 2015. Ele se aplica pela primeira vez nas eleições de 2016. Tá? Eu fiquei no TRE de 2015 a 2017. Na eleição de 2016, não veio
discussão antes da minha saída sobre essa nova redação. E em relação à eleição de 2018, que já começou a ter, eu me dei uma quarentena ao sair do TRE, eu não aceitei advogar para nenhuma eleição que eu tivesse ajudado a formar jurisprudência. Então, eu não julguei nada da eleição de 2014, 2016 nem da 2018. Fiquei de fora. Estou voltando para a assessoria de eleição, agora para a eleição de 2020. Mas já tinha lido muito, deu muito trabalho esse inciso, até pela sua natureza de inovação, que é a questão dos gastos. É o inciso que proíbe, veja só, a realização de gastos no primeiro semestre deste ano maior do que a média de gastos no primeiro semestre dos 3 anos anteriores, para se evitar aquela enxurrada de propaganda justamente no primeiro semestre do ano da eleição. Entendi. Só que estamos enfrentando uma pandemia. Verdade. E a necessidade de informação da população é premente. Para nossa tranquilidade, né? Em casos práticos, hoje mesmo já tive a informação de mais um município aqui da região metropolitana. O Ministério Público tem sido muito sensato. O Ministério Público, como sempre, é um grande parceiro da sociedade, né? Ele tem uma capacidade de sentir as dores e as angústias da sociedade com muita facilidade, felizmente. E as administrações públicas que têm assessorias responsáveis estão provocando a justiça eleitoral em relação à flexibilização desse inciso 7º em relação às propagandas voltadas a enfrentamento da Covid, né? E, felizmente, o Ministério Público tem opinado, na grande maioria dos casos, favoravelmente a que isso ocorra, sempre fazendo a ressalva de que tem que ser exclusivamente voltado para este enfrentamento, tá? E aqui se aplicam todas as regras do direito administrativo, da impessoalidade, da moralidade. Não é o prefeito que vai ficar fazendo a propaganda e ali falando, né? Tudo isso precisa ser observado com respeito. Aqui, em relação à conduta vedada, o que vai ser autorizado você vai poder gastar mais. Agora, o conteúdo de como você gastou, isso não vai fugir da necessidade de análise das questões relacionadas à impessoalidade, à probidade, enfim, e ao próprio abuso de poder. Mas o Ministério Público tem anuído, solicitando apenas, como deve ser, a questão da remessa ao Ministério Público dessas campanhas publicitárias. E, para finalizar, o mais importante de todos, eu não vou nem ler, porque a gente conversa sobre ele, que é o parágrafo 10º, que fala da distribuição gratuita de bens e serviços, que são as políticas assistenciais, que ficariam vedadas, né, no período, à exceção daquelas com execução orçamentária desde o ano anterior, pelo menos. Então, ou seja, são as políticas sociais continuadas. O Bolsa Família, ele iria continuar, né? Mas as políticas, né, criadas, não poderia. E vejam só, desde o início do ano. O inciso 7 vai realizar no primeiro semestre da eleição. Então, em tese, se esse programa de R$600 ocorresse no ano de eleições gerais, ele já teria que ser excepcionalizado. Nós já teríamos que enfrentar a excepcionalidade da situação. Certo. E aí, não foram poucos os exemplos que nós ouvimos de municípios socorrendo a população mais carente em relação às cestas básicas, em relação, inclusive, à entrega de máscaras, álcool gel, né? E aí, será que efetivamente nós estaríamos, né,
identificando conduta vedada do gestor com base no parágrafo 10º, com este tipo de campanha assistencial? É evidente que não. É evidente que não, tá? Mas aqui, né, nós precisamos, mais uma vez, entender que nós estamos no campo objetivo das condutas vedadas. Nós não podemos autorizar, e o próprio parágrafo 11 ele já vem como um sinal amarelo para aqueles que queiram usar algum conteúdo eleitoral político nessas políticas sociais, que veda expressamente a utilização de ONGs e de tantas outras instituições, Rodolfo, vinculadas sabidamente a algum candidato. Então, não é razoável que o candidato faça, por exemplo, uma campanha para arrecadação de donativos, leve todos para uma ONG sua, ou mantida por você, ou vinculada a você, e faça o uso disso, ainda mais se tiver dinheiro público, tá? Esse cuidado precisa ser feito. E o que eu tenho alertado aqui, independente, Jaime, de conduta vedada ou não, eu entendo que a Justiça Eleitoral não irá punir como conduta vedada eventual política social criada neste momento para o enfrentamento da pandemia, mas como conduta vedada. Isso não autoriza o candidato, o prefeito, o vereador a pegar ele pessoalmente a cesta básica e entregar na casa de ninguém. É isso que eles precisam entender, né? A política tem que ser criada e executada pelas secretarias competentes do município. E o que é que eu tenho dito e orientado? Preferencialmente por servidores de carreira, que já vinham atendendo a população em relação a demandas da faixa socialmente precária. Agora, não dá para você criar nenhum programa de distribuição de cesta básica, né, e entregar aí a servidores que estejam diretamente ligados, né, a nenhuma campanha política específica, porque isso vai dar problema. Mas esses problemas, né, terão que ser enfrentados pelo professor Jaime, porque a mim cabia apenas essa introdução em relação a condutas vedadas. Nós vamos entrar agora na parte emocionante do negócio, que é o abuso de poder. Eu passo a palavra ao professor. Então, nesse momento, registrando também as congratulações ao professor Gustavo Mazei pela sua pertinente e brilhante exposição, passo a palavra para o nosso convidado, né, o professor Jaime Barreiros, confrade da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e que hoje é convidado da Unifax, mas a academia está aqui presente também na realização deste evento. Meu confrade Jaime, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria dizer que é uma grande honra para mim estar participando desse evento aqui da Unifax, e também representando, como o confrade amigo Rodolfo falou, a Academia de Letras Jurídicas, junto aí com o professor Miguel também, que é nosso confrade na academia. Para mim é uma alegria muito grande estar debatendo aqui também com o professor Gustavo Mazei, né, que é um grande amigo também, foi juiz lá do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia durante 2 anos, fez um trabalho muito competente na sua função como magistrado, né, como membro do TRE, e agora na advocacia, retornando, né, à advocacia eleitoral aí nas eleições de 2020, fez uma brilhante exposição aí sobre as condutas vedadas, né, artigo 73 e seguintes aí da Lei das Eleições, muitas questões pertinentes, e eu parabenizo, inclusive, o professor Gustavo pela atuação dele como advogado das orientações que ele está dando aos seus clientes, né? Porque realmente são muito pertinentes essas observações, o cuidado que o candidato, futuro candidato, né, que ainda não temos candidato oficialmente, deverá ter desde já com tantas condutas vedadas, como também com a questão do abuso do poder, o abuso do poder ainda mais, né, como a gente vai falar agora, porque as condutas vedadas, elas são objetivas, elas estão previstas, como o professor Gustavo bem destacou, na Lei das Eleições, artigo 73 e seguintes. Mas o conceito de abuso de poder nas eleições, ele é um conceito jurídico indeterminado, é aberto a interpretações.
A própria Constituição Federal, ela já traz de forma confusa a ideia do abuso do poder. Por quê? Porque ela fala que o processo eleitoral deve estar salvaguardado do uso do poder político e econômico. Né? Só que aí nós temos uma questão inicial que é muito importante destacar. Como salvaguardar, como evitar a influência do uso do poder nas eleições, se o uso do poder é algo inerente à condição humana? Então, o primeiro ponto para a gente começar a discutir o abuso de poder é entender o que é o próprio poder. O poder, diz Paulo Bonavides, é uma energia abstrata que atua sobre as sociedades humanas, limitando a liberdade individual em prol da convivência. Repetindo, uma energia abstrata que atua sobre as sociedades humanas, limitando a liberdade individual em prol da convivência. Por que essa energia existe? Porque essa força existe e ela se impõe socialmente. Porque nós temos, né, uma lógica paradoxal na condição humana. Né? Nós temos, de um lado, Aristóteles, que lá na antiguidade dizia que o homem, realmente tem uma pessoa aí digitando que está atrapalhando um pouquinho. Mas como eu estava falando, Aristóteles, né, lá na antiguidade, dizia o seguinte, que o homem, o ser humano, é um animal social, que nós temos um impulso associativo natural, precisamos uns dos outros. 2000 anos depois dele, vem Thomas Hobbes e diz o seguinte, o homem é o lobo do homem. Ou seja, temos também, por natureza, a necessidade de querer buscar dominar uns aos outros. Então, observe que contradição. De um lado, precisamos uns dos outros. Por outro lado, buscamos dominar uns aos outros. E são duas características inerentes à condição humana. Onde é que o poder está nisso tudo? O poder está como ponto de equilíbrio. O poder se estabelece na sociedade através de normas de comportamento que refletem valores e escolhas variáveis no tempo e no espaço, estabelecendo limites à nossa liberdade individual em prol da convivência. Então, o poder estabelece, por exemplo, o conteúdo da moral, estabelece o conteúdo da etiqueta e estabelece o conteúdo do direito. O direito como sendo um conjunto de normas que busca resguardar o chamado mínimo ético-social, aquele núcleo essencial da sociedade que, se violado, coloca em risco a própria existência da sociedade. Mas o direito, por si só, a gente observa, é um produto do poder. Então, o poder é algo inerente à condição humana. Não só o poder, como a política. E o que vem a ser a política, para a gente entender o que é o abuso do poder político? A política, diz Maquiavel, é a arte de conquistar, manter e exercer o poder. A arte de conquistar, manter e exercer o poder, o que denota o quê? Que é algo dinâmico. A política é algo dinâmico, não é algo estático. O poder é dinâmico. O poder é um limite à ação individual, mas não é um limite acabado, pronto, estático. Há uma luta pelo poder. Nós, seres humanos, lutamos pelo poder, buscamos conquistá-lo, exercê-lo e mantê-lo. Isso é a política. E aí, observem, a gente está muito acostumado a pensar a política como sendo a ética da polis. Isso aqui que eu estou falando é muito importante para a gente debater daqui a pouco as formas de abuso de poder nas eleições. A gente está acostumado a pensar a política como sendo uma ética da polis, como se só existisse política dentro do Estado. Porém, Michel Foucault, no século passado, ele já dizia, existe uma microfísica do poder. As relações de poder estão presentes em qualquer relação humana, social, seja pública ou privada. Diz Foucault, ninguém tem um poder. O poder está nas relações. O poder é fluido. O poder não é algo que se detém. É algo pelo qual se luta. É algo que se busca. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Todos nós exercemos a política. Todos nós exercemos o poder. Todos nós fazemos política desde quando nascemos. Porque a política não se resume à atividade pública. A política é verificada também nas relações privadas. Então é aquela história. Pensar uma proteção da democracia em relação ao uso do poder é algo equivocado.
Porque o uso do poder é algo natural. Se faz eleição sem dinheiro, por exemplo, possível. Então, o uso do poder econômico influenciará nas eleições, e isso por si só não é algo ruim. Se faz democracia, se faz campanha eleitoral sem o uso midiático, seja da grande mídia, seja das novas formas de mídia social, redes sociais, etc., também não. A liberdade de expressão, inclusive, é um direito essencial, o direito humano, né? Algo inerente à condição humana. Então, evidentemente, o uso dos meios de comunicação social é algo normal e plenamente justificável. Assim como, eventualmente, o uso da máquina pública também. O próprio financiamento de campanha, hoje, ele é estabelecido principalmente a partir de dinheiro público. Nós temos o financiamento público de campanha, já que não existe mais o financiamento empresarial, como predominante. Existe a possibilidade do financiamento privado de pessoas físicas, mas com limitações, e o financiamento público através do fundo partidário e principalmente através do chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que vai ser da ordem de 3 bilhões de reais, 2 bilhões, perdão, nas eleições de 2020, que serão distribuídos aí entre os partidos políticos. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Somos animais políticos, a política faz parte da nossa vida. E o uso da política, o uso do poder é algo normal. O que é que o direito eleitoral, então, tem que combater? Não é o uso, é o abuso. E o que seria o abuso? É o uso com desvio de finalidade, é o uso desmedido, é o uso sem propósito, é o uso que pode quebrar a harmonia da relação social, não é? O abuso do poder nas eleições, ele se caracteriza principalmente quando o eleitor tem a sua vontade capturada. O eleitor perde completamente a sua liberdade, a sua autonomia para poder decidir. Essa é a grande questão. O direito eleitoral tem que buscar garantir a legitimidade do sufrágio. É sempre importante a gente pensar, quando a gente vai discutir direito eleitoral, para que é que serve o direito eleitoral. O direito eleitoral existe para 2 propósitos. Primeiro, garantir a normalidade do sufrágio popular. O que é que significa isso? Poder de sufrágio é o poder inerente ao povo de participar da vida política do Estado, que se realiza principalmente através do voto, mas não apenas através do voto. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, são formas de manifestação também desse poder de participação. Né? Mas o voto, sem dúvida, nas eleições é o grande momento do exercício do sufrágio. E a normalidade tem a ver com o quê? Tem a ver com a ideia de preservação das regras do jogo, de preservação de uma eleição limpa, de combate a fraudes, né? Como já aconteceu no passado, né? Eleição a bico e pena, fraudes na apuração. Então, a normalidade existe para isso. A urna eletrônica, nesse sentido, foi o grande avanço que nós tivemos. A urna eletrônica permitiu que tivéssemos uma eleição segura, livre de fraude, embora muita gente não acredite na urna eletrônica, mas a urna eletrônica ela tem vários dispositivos de segurança, ela não pode ser invadida por hackers, porque ela não está ligada na rede. Na verdade, todo o processo de votação e de apuração é feito sem rede, sem internet, portanto, tem a possibilidade desse tipo de fraude. Avançamos muito na normalidade. E estamos avançando ainda mais. A biometria está aí para permitir que ninguém mais vote no lugar de outra pessoa. Né? Mas o grande desafio, e aí que entra o nosso tema, é a busca da legitimidade. Não basta que a gente tenha uma eleição tecnológica, que a gente combata a fraude na apuração e na votação, sem que o eleitor tenha autonomia, liberdade para decidir. Aquela ideia do coronelismo inchada em voto, não é, de Vitor Nunes Leal, o eleitor do voto de Cabresto, o eleitor que era obrigado a votar em quem o chefe determinava. Inclusive, uma questão interessante, fazendo um parêntese, não é? Muita gente questiona por que nós não votamos pela internet? Não é? Porque temos que comparecer à sessão eleitoral. Eu vi muita discussão agora na pandemia, discutindo essa questão. Não é uma questão de tecnologia. A tecnologia para votar de casa já existe.
O grande problema é o seguinte: como garantir que o eleitor vai ter liberdade para votar dentro de casa, se não vai ter uma pessoa do lado dele apontando um revólver para a cabeça dele para ele votar em alguém? Né? Apontando um revólver no sentido figurado ou no sentido denotativo, não é? Não precisa ser necessariamente um revólver. Às vezes mas pode ser qualquer outro tipo de ameaça ou promessa de vantagem. Pode ser o fuzil de um miliciano. Pois é, pode ser um fuzil de miliciano, exatamente, né? De um traficante, não é? Tantas situações que a gente tem aí. Né? Então, é aquela história, seja no sentido real, seja no sentido figurado, esse fuzil vai estar apontado para o eleitor. Por isso que a eleição tem que ser presencial. Então, de forma geral, preservar a legitimidade do pleito é combater qualquer tipo de abuso. Agora, o que é o abuso? Já começa a grande dificuldade aí. O abuso é o uso distorcido, como eu disse, porque o uso é permitido. Mas o que é um uso distorcido? As condutas vedadas que o professor Gustavo bem colocou já nos dão um norte, né? Observe, por exemplo, uma questão interessante. Ele falou de algumas condutas aqui, estabelecendo prazo. 3 meses antes do pleito, algumas condutas, não é? Outras vinculadas ao ano eleitoral, ao primeiro semestre. Mas quando a gente fala em abuso de poder nas eleições, não existe necessariamente um lapso temporal específico. Inclusive, a própria jurisprudência ela é muito controversa nesse aspecto. Por exemplo, um abuso praticado no ano passado pode influenciar as eleições desse ano. O que nós temos no plano jurídico é o seguinte: há uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que tem como objetivo o combate ao abuso do poder político, econômico ou dos meios de comunicação social. E essa ação ela só pode ser proposta a partir do dia 16 de agosto, até a data da diplomação dos eleitos, mas ela pode ter como objeto ações práticas abusivas ocorridas antes do dia 16, agora, por exemplo. Né? Então, mesmo aquilo que a lei não traz como uma conduta vedada, pode ser caracterizado como abuso. E aí eu ingresso naquilo que o professor Gustavo falou, não é? O gestor público ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode fugir da conduta vedada, que é interpretada de uma forma mais restritiva, não é? Porque é algo mais objetivo colocado na lei, e ingressar na zona cinzenta, não é? Das práticas abusivas. Porque a lei não define o que é abuso. Nós vamos ter que analisar sempre o caso concreto para observar principalmente o seguinte: o eleitor, aquela conduta foi capaz de retirar do eleitor a sua liberdade para decidir? Esse é o principal ponto que nós temos que debater. E observe como esse ponto é polêmico dentro da própria jurisprudência eleitoral. Até 2010, a lei da ficha limpa, não era ainda ficha limpa, não era a lei das inelegibilidades, até 2010 ela dizia o seguinte: para que uma conduta fosse considerada abusiva, um abuso de poder econômico, por exemplo, nas eleições, era necessário que houvesse potencialidade lesiva. Como é que se interpretava essa ideia de potencialidade lesiva? Basicamente, a interpretação que prevalecia na jurisprudência é que algo era potencialmente lesivo quando gerava um resultado desfavorável à democracia. Ou seja, basicamente, o candidato que era condenado por abuso de poder nas eleições era aquele candidato que ganhava a eleição. Que ganhava e que o Ministério Público ou o adversário provocavam a justiça eleitoral dizendo que essa vitória foi uma vitória fraudulenta, abusiva, e interpretando-se o caso concreto, se chegava à conclusão que realmente houve uma distorção, houve um desvio de finalidade, houve um abuso por parte desse candidato, e o abuso foi grave, porque acarretou no resultado da eleição. E, por outro lado, o grande instrumento de defesa de todo candidato que perdia, mesmo praticando um abuso, era o seguinte: esse abuso foi insignificante, eu perdi a eleição, qual foi a potencialidade lesiva? Então, esse era o entendimento até 2010. Só que em 2010, a lei da ficha limpa mudou a expressão, embora muitas vezes os tribunais não tenham mudado o entendimento. Mas hoje não se fala mais em potencialidade lesiva. Hoje se fala em gravidade das circunstâncias, que é algo diferente.
A circunstância é grave quando? Só quando implica no resultado? Só quando altera o resultado eleitoral? Ou ela é grave quando viola o Estado democrático de direito? Quando viola a democracia? Quando viola os valores mais importantes, a convivência social? O direito eleitoral, ele busca garantir a legitimidade do eleitor, a liberdade dele, busca garantir também que os candidatos tenham igualdade de condições de disputa. Claro que essa igualdade não vai ser absoluta. Tem candidato que vai ter mais dinheiro, tem candidato que vai ter mais tempo de TV, tem candidato que tem mais habilidade natural, mais carisma, não é? Ninguém é igual, mas o direito vai buscar garantir ao máximo a isonomia. Então, o abuso de poder nas eleições vai acontecer quando essa isonomia for quebrada. Então, a gente vai ter que observar a quebra da isonomia, a quebra da paridade de armas, a capacidade daquela conduta interferir no comportamento do eleitor, se o eleitor perdeu ou não a sua liberdade de escolha, não é? É aquilo que a gente estava falando, um eleitor ameaçado com a possibilidade de perder o emprego, por exemplo, ou eleitor que é seduzido pela possibilidade de alguma vantagem, ele perde sua liberdade, ele perde sua autonomia, ele não vai mais votar de forma consciente, no sentido de escolher as melhores ideias, ele vai escolher apenas o melhor interesse dele, ou porque ele deseja aquele interesse, ou porque ele tem medo. Então, nesse caso, já teremos, evidentemente, uma conduta abusiva. E aí a lei fala em abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social, o professor Mazei colocou muito bem, é algo muito complicado. Por quê? Porque a comunicação social é algo em expansão. Caetano Veloso já dizia lá na década de 60, né, o sol nas bancas de revista nos enche de alegria, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, ele já denunciava ali a era da informação. Mas essa era da informação hoje está muito mais amplificada, porque a informação não vem mais só do rádio e da televisão, vem do telefone celular, vem do WhatsApp. E aí, por exemplo, hoje já se discute muito, quando a gente pensa em abuso dos meios de comunicação social, o abuso do WhatsApp. Os algoritmos, né? Existe um livro, por exemplo, muito interessante, recém-publicado, de um professor italiano chamado Giuliano da Empoli, chamado Engenheiros do Caos. Eu recomendo essa leitura, que mostra como os algoritmos na internet são manipulados para nos fazer convencer acerca de determinado produto. E esse produto pode ser muito bem um candidato, né? Miguel está falando aqui, excelente livro, muito bom realmente, Miguel, um livro impressionante, né? Mostra como na Itália, por exemplo, um humorista, Beppe Grillo, se tornou o principal líder político do país, fazendo piada na internet, né? E como o cidadão que está na internet, não é? Ele é manipulado sem perceber, porque o que é que acontece? Os algoritmos leem nossas preferências. Então a gente vai pesquisar alguma coisa, daqui a pouco a gente está recebendo um monte de propaganda sobre aquela coisa. Vocês já devem ter percebido isso. Vocês pesquisam lá um produto qualquer, daqui a pouco vocês entram no Instagram, aí tem uma publicidade daquele produto, porque os algoritmos já leram a nossa preferência. E isso está sendo realizado para a campanha eleitoral. Né? Esse abuso de poder desses algoritmos é uma modalidade nova, na verdade, do abuso dos meios de comunicação social. O abuso do poder econômico não mudou tanto, não é? É o mais fácil, talvez, de identificar, porque é aquele que está vinculado realmente ao gasto excessivo de dinheiro. A lei tem parâmetros mais objetivos em relação a esses gastos, teto de gastos em campanha, obrigação de prestação de contas, não é? Limite para doações eleitorais. Então, o abuso do poder econômico dos três é o mais fácil. Mas e o abuso do poder político, que ingressa aí nas condutas vedadas que o professor Mazei estava falando? Existem situações muito interessantes. Por exemplo, uma das condutas vedadas, que está lá no artigo 73 e seguinte, se não me engano, no artigo 75, é a proibição de que candidato, o professor Mazei até falou sobre isso, compareça à inauguração nas eleições. E quando se fala em candidato comparecer à inauguração, é tanto o candidato a vereador como o candidato a prefeito. Ele não pode comparecer a inaugurações nos 3 meses anteriores ao pleito. O que é até interessante, porque não existe candidato 3 meses antes, né? Só existe candidato a partir de agosto. Mas antigamente o calendário eleitoral estabelecia
que a candidatura acontecia 3 meses antes, mas mudaram a lei e ficou um pouco assimétrico. Mas, de qualquer forma, 3 meses antes do pleito, o candidato não pode mais comparecer à inauguração pública. Mas eu pergunto, o que é inauguração pública? Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2013, a Arena Fonte Nova foi inaugurada. Como é que a Arena Fonte Nova foi inaugurada? Quem acompanha futebol deve lembrar, quem acompanha a política. A presidente Dilma Rousseff esteve aqui em Salvador, numa quarta-feira. Na época, o governador era Jacques Wagner. Se não me engano, era Jacques Wagner ainda, exatamente. E aí, o que é que aconteceu? Ela foi na Fonte Nova e bateu uma bolinha com Jacques Wagner. E descerrou uma placa. Aquele foi o ato de inauguração do estádio. Aí chegou no domingo, 13 de abril, né? Teve um pavi com Ivete Sangalo, Cláudia Leite e, infelizmente, né? Eu não gosto nem de lembrar, aquele famoso 5-1 do Vitória, né? Em cima do Bahia. Eu sou torcedor do Bahia, aquele dia foi um dia triste, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um dia feliz que a Fonte Nova estava sendo inaugurada, né? Então, para quem a nossa casa estava de volta. Mas foi uma tristeza aquele 5-1. Mas, de qualquer forma, todo mundo lembra do dia 13 como uma grande inauguração, mas não foi inaugurado naquele dia. Então, eu pergunto, e se um gestor público, por exemplo, uma inauguração, melhor dizendo, de uma praça acontece no dia 12, sem a presença de candidato nenhum, e no dia 13 é feita uma grande festa naquela mesma praça, com a presença dos candidatos, do prefeito, que é candidato à reeleição, ele vai argumentar, não é inauguração, a inauguração foi ontem. Mas, na prática, a inauguração está sendo naquele dia. Então, mesmo que não se configure uma conduta vedada, vai se configurar o quê? O abuso do poder político. O mau uso da máquina administrativa. E aí a gente vai buscar no direito administrativo aquilo que o professor Mazei falou, não é? Do globo que toca, né? Do sistema. A gente, no direito eleitoral, vai buscar muito o direito administrativo para entender o que é um ato de improbidade, um ato de desvio de finalidade, não é? Um ato administrativo que não é motivado. Todas essas possibilidades poderão configurar um abuso de poder político. Mas aí vem uma questão crucial que eu gostaria de colocar também aqui, dentro da ideia ampla do poder político, voltando ao início da minha explanação. O que é esse abuso de poder político? Tradicionalmente, a jurisprudência e a doutrina apontam que o abuso do poder político seria o mau uso da máquina administrativa. Dentro dessas condições que eu falei, da perda da autonomia do eleitor, do desvio de finalidade, etc. Mas, por exemplo, o abuso do poder religioso seria uma forma de abuso de poder político? Esse é um debate interessante que hoje surge no direito eleitoral. Já existem algumas condenações de pessoas por abuso de poder religioso, muitas vezes vinculadas a um abuso de poder econômico. Essa é a vinculação que geralmente se constrói. Mas, autonomamente, a gente pode falar no abuso de poder religioso? Eu entendo que sim. Aí muita gente vai dizer, mas não tem previsão legal. Realmente não tem previsão legal de abuso de poder religioso. Mas o que seria o abuso de poder religioso na minha concepção? Na minha concepção, o abuso de poder religioso nada mais é do que uma modalidade de abuso de poder político. Eu tenho uma tese de que o professor Gustavo concorda comigo, está dizendo aqui. Eu tenho uma tese de que, na verdade, abuso de poder político é um gênero, do qual são espécies o abuso dos meios de comunicação social, o abuso do poder econômico, o abuso do poder religioso, o abuso do empregador sobre o empregado, não é? Do professor, eventualmente, sobre o aluno. Porque se a gente for buscar Foucault, microfísica do poder, se existe relação política em qualquer relação humana, pública ou privada, pode haver abuso de poder político em qualquer relação pública ou privada. E se tiver finalidade eleitoral, por que não considerar a possibilidade de punir os beneficiários desse abuso? Então, é aquela história. O abuso de poder religioso, a meu ver, é uma modalidade de abuso de poder político. Pura e simplesmente isso. Não há de se falar da inexistência de previsão legal. Apenas é uma questão de interpretação. Agora, claro, sempre a gente tem que ter muita parcimônia. Por quê? Porque você não vai punir qualquer pastor ou padre porque ele chegou na igreja e proferiu seus dogmas. A liberdade religiosa é um direito constitucional, a liberdade de expressão.
Então, por exemplo, eu não vejo problema nenhum de uma liderança religiosa chegar na igreja e falar que os fiéis deverão observar bem quem são os candidatos e privilegiar o voto em candidatos que professem a fé cristã ou que defendam tais e tais e tais condutas, que sejam contra o aborto ou qualquer outro tipo de coisa. Não é? Eu não vejo nada de errado a princípio nisso. Agora é diferente, por exemplo, se leva o candidato para o púlpito da igreja para ele fazer um discurso. Se essa liderança religiosa vira para os fiéis e diz: vocês vão para o inferno se votarem em outro candidato que não seja esse, e aquela conduta for capaz realmente de manipular aquelas pessoas, porque a comunicação ela parte da ideia de que existe um emissor e um receptor. Se para o receptor aquela conduta é totalmente inofensiva, onde estaria o abuso? Mas se, por um lado, aquela conduta realmente é capaz de suscitar no receptor da mensagem uma mudança do seu comportamento, uma coação, o abuso está configurado. Então, é muito complicado realmente, depende do caso concreto, qual é a dimensão desse abuso. E aí eu lembro mais uma vez, não é preciso potencialidade lesiva, e sim a gravidade das circunstâncias, que é algo também subjetivo. A gente vai ter que analisar cada caso, não é? Caso a caso, saber se é ou não grave aquela conduta. Então, em relação à pandemia, já para finalizar, não é? Eu vou na linha do que o professor Mazei colocou. Não é? Não é porque existem condutas vedadas que exceções não podem ser observadas diante dessa situação que nós estamos vivenciando. Porque o direito existe como um fenômeno da vida. Ele não pode estar acima do próprio fato social. A doença é um fato social. A necessidade de combate à pandemia, sem dúvida, é a mesma necessidade que pode justificar, por exemplo, mesmo contrariando o artigo 16 da Constituição, um adiamento da eleição e até, dentro de uma razoabilidade, se não for possível realizar a eleição até dezembro, por exemplo, uma prorrogação de mandatos até abril, maio, ou na primeira oportunidade que pudermos fazer a eleição. A gente não pode ficar rígido numa camisa de força, apenas dizendo a Constituição proíbe. A gente tem que ler a Constituição com razoabilidade. Claro que cláusulas pétreas devem ser sempre preservadas, mas diante de escolhas trágicas, teremos, em último caso, que fazer uma ponderação, sempre buscando sacrificar o mínimo possível os valores em jogo. Então, por exemplo, eu acho que é possível, sim, mantidas as regras gerais da eleição de 2020, né, aquelas estabelecidas no ano passado, alterar a data do pleito, alterando-se o mínimo possível as regras do jogo, não é? Eventualmente até prorrogando mandatos, mas não para 2022, mas sim para a primeira oportunidade em que a eleição puder ser realizada e tenha um prazo razoável para a posse dos novos eleitos, seja abril, seja maio, seja junho do ano que vem, né? Porque essa é a leitura que a gente tem que fazer do direito diante das situações, limites, né, que o direito às vezes oferece. E aí nós temos que ser criativos, né? A criatividade vai ter que ser observada, mas dentro dos limites do ponderável, do razoável. Então, o mesmo raciocínio se aplica à interpretação do abuso de poder e das condutas vedadas. Nós temos que observar que estamos num momento excepcional e que excepcionalidades poderão ser praticadas, como, por exemplo, novos programas sociais agora para atender à necessidade de garantir a sobrevivência da própria população, combatendo a doença, garantindo uma renda mínima. Não é? Então, eu acho um absurdo, por exemplo, pura e simplesmente fazer uma condenação de uma pessoa que distribuiu álcool gel, dizendo que isso é compra de voto ou propaganda antecipada, como recentemente o TRE do Rio Grande do Norte fez. Eu acho que foi uma decisão equivocada, não é? A princípio, não é? Claro que no caso concreto pode haver algum tipo de justificativa, algum desvio, algum abuso, mas aí é que a gente vai analisar a questão da ponderação. Eu lembro de Donald Trump, por exemplo, falando que ia distribuir cheques com a assinatura dele para os americanos. Esse é um típico caso de abuso. Né? Uma coisa é distribuir uma renda emergencial, outra coisa é fazer um uso político desse programa emergencial e excepcional. É isso que um prefeito não pode fazer. Né? Um gestor público, ele pode até, justificando-se com base na excepcionalidade,
garantir um novo programa, executá-lo, mas não tirar proveito eleitoral e político disso. É aquilo que o professor Mazei falou, não é? Exatamente a caricatura do abuso, aquilo que o professor Mazei falou aqui. Quando chegar um momento em que tivermos vedação ao uso dos meios de comunicação social, o prefeito ele não vai deixar de dar uma entrevista, de falar da necessidade do povo se cuidar, não é? De comunicar uma nova necessidade médica, uma nova política pública relativa ao coronavírus. Mas uma coisa é ele fazer isso, outra coisa é ele ficar o dia inteiro no rádio, na TV, mostrando sua cara. Claro que ele vai ser beneficiado de alguma forma, vai. Mas o que eu disse, o direito eleitoral busca uma igualdade, mas a igualdade total não existe na vida. Eu lembro, por exemplo, o seguinte, torcedor do Bahia, mais uma vez falando do futebol, os torcedores mais antigos aí, mais antigos não, né? Aí na faixa dos 30 e poucos anos, 40, como é o meu caso, né? Lembram de Robigol, né? Jogador que jogou no Bahia aqui no início do século XXI, né? 2001, 2002, foi artilheiro. Depois Robigol foi jogar no Paysandu, em Belém. E lá, né? Exatamente, Nonato e Robigol e Sérgio Alves, né, Miguel? Então, o Robigol, depois que saiu do Bahia, ele foi jogar no Paysandu. E no Paysandu ele fez tanto gol, ele foi tão ídolo lá do Paysandu, que ele se candidatou a vereador e foi eleito. Ele praticou abuso de poder naquela eleição. Lá pro censo praticou. Qual foi o abuso de poder? Ele pegou no Remo, no clube do Remo, fazer um monte de gol, ser o artilheiro, virar ídolo da torcida. Da mesma forma como um radialista, ele se beneficia do fato dele estar no rádio, não é? De um artista, do fato do seu carisma. Então, as pessoas não são iguais. Agora, evidentemente, uma coisa é cada um se aproveitar dos seus méritos e tirar, dentro dos limites, proveito disso. Um gestor, um bom gestor, nessa pandemia, ele, de alguma forma, vai tirar um proveito político disso. Mas esse proveito deve ser indireto, não é? É o cidadão observar o seguinte, pô, esse cara realmente trabalhou, ele cuidou da gente, vale meu voto. Está dentro do que é aceitável, está dentro da política. Ele mostrou um bom trabalho, por que não votar nele de novo? Outra coisa é, de forma flagrante, ele abusar do poder, colocando, por exemplo, o nome dele, não é? Quebrando, inclusive, o princípio da impessoalidade, que é um outro princípio do direito administrativo que vale nessa interpretação da questão do abuso do poder e das condutas vedadas, ele quebrar a impessoalidade para se beneficiar. Então, é aquela história, nós temos que observar o direito sempre de uma forma sistêmica, e o abuso do poder nas eleições, eu considero que é o tema mais importante do direito eleitoral. Está no cerne do direito eleitoral. O direito eleitoral existe justamente para quê? Para garantir o equilíbrio de armas, preservar a autonomia do eleitor, a legitimidade democrática. O abuso de poder é justamente essa conduta que quebra qualquer legitimidade. Então é isso que eu tinha a falar a princípio. Passo a palavra aí para o nosso Rodolfo, ou para Miguel, né? Rodolfo? Miguel, Gustavo? Miguel acabou de ter um... Ele tentou abrir o áudio dele aqui e caiu. Ele deve estar voltando. Está ouvindo. Tá bom. Oi, Miguel. Tô aqui. Eu posso fazer uma provocação, Miguel? Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Bem, eu vou passar a palavra para Miguel, porque Miguel vai atuar como debatedor, mas já pode passar também, a depender da pergunta, para o próprio Mazei também responder. Mas vamos diretamente para Miguel, para ele poder fazer a exposição dele. Porque o meu áudio... Minha pergunta lhe envolve, viu, Miguel? Então. Ok. Vai como réplica, se você quiser. Então, vai com o Miguel primeiro. Ok. Alô? Ok, eu então vou seguir a determinação do nosso presidente e primeiramente, cumprimentar o nosso presidente, o professor Rodolfo, abraçar os meus queridos amigos, colegas, professor Mazei, professor Jaime. Estamos aqui num evento tricolor, não é? Então, todos temos um excelente gosto futebolístico. E eu vou fazer, professores, a minha participação como debatedor
E também o professor Mazei pode aproveitar o ensejo para, na resposta, fazer a provocação também. Eu tenho uma questão, primeiro para o professor Mazei e depois para o professor Jaime. Gustavo foi muito preciso ao fazer a abordagem das condutas vedadas, tendo em vista o contexto do estado de emergência. E a gente percebe que, em geral, há um excesso, nas ações de improbidade e em outros tipos de responsabilização, quando se busca penalizar o agente público, às vezes por condutas que não têm aquela gravidade, dentro da ótica de que qualquer infração é improbidade. E nós sabemos que não é esse o sentido da Constituição ao se referir à improbidade. Como o Jaime falou, embora se referindo a outra questão, é preciso que haja uma irregularidade grave, uma infração legal grave para constituir a improbidade, como também para outros tipos de penalidades. Então, a minha pergunta para Gustavo tem a ver sobre o advento das alterações na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que isso gerou muita discussão anteriormente, mas se você não entende, Gustavo, eu vou só fazer referência aqui no dispositivo, que isso ajuda e corrobora posicionamentos como que você manifestou quando a lei diz o seguinte, no artigo 22, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, eu acho que isso casa muito bem com o que você falou, mas eu queria lhe ouvir sobre isso, e eu sei que sua atuação também no âmbito de improbidades e ações de responsabilidade de gestores em geral é muito intensa. Então, qual o seu posicionamento sobre essa questão? Obrigado pela pergunta, Miguel. Evidentemente que você conhece meu interesse sobre o tema, você saberia que isso eu poderia ficar aqui 3 horas de live falando sobre os defeitos estruturais, né, da lei de improbidade. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, é evidente que se precisa de um controle maior do órgão ministerial, do Ministério Público, tá? Ao identificar efetivamente quais são as condutas que geram a improbidade. Eu acho que o grande problema é criado também pela quantidade de leques de situações da própria lei de improbidade. Porque se ela tivesse focado a ação de improbidade nas hipóteses em que houvesse ato doloso com dano ao erário e enriquecimento ilícito, tá? Você teria uma diminuição objetiva dessa quantidade de improbidades, que muitas vezes a situação ela é tão pouco potencial, ela tem tão pouca potencialidade de atentar contra os princípios administrativos, que acontece o quê? Para se não se julgar improcedente uma ação depois de uma longa instrução, né? Aplica-se penalidades mínimas, multas irrisórias, sem nenhum tipo de penalidade mais rigorosa, né, para o gestor. O que significa que talvez, né, nós pudéssemos combater a prática da improbidade sem essa enxurrada de ações civis públicas, né? E aqui já só provocando, não é a provocação que eu vou lhe fazer, é só a provocação aqui a todos os alunos, os amigos, os colegas aí, participantes e aos moderadores. Para mim,
esse erro estrutural ele começa lá quando o STF, não me falha a memória, porque tem muito tempo, mas com o voto do ministro Marco Aurélio, em estabelecer a competência para a primeira instância nas ações de improbidade. E por que eu digo isso? Porque o juiz de primeira instância ou o Ministério Público de primeira instância não teria a capacidade para isso? Não. É porque ele está muito próximo das dores ali da população e muitas vezes isso leva a uma interpretação equivocada da situação. Se a gente agisse tal qual o legislador originário previu e o judiciário flexibilizou, ou seja, que as ações de improbidade demandassem efetivamente do antecedente inquérito civil público, este sim, dirigido pelos promotores locais, pelo Ministério Público e atuação em primeira instância, né, com eventual participação, se necessária, em alguma questão cautelar de produção de prova, você poderia até estabelecer no juiz de primeira instância, mas se você pudesse fazer esse inquérito antecedente, você diminuiria, talvez, a quantidade de ações civis públicas. Mas aí como é que a gente percebe, Jaime, sobretudo na atuação prática, vem o judiciário e aí estabelece que a lei de improbidade, apesar de sua natureza mista, você não atenderia a questão do foro. Aí começa. Aí você já amplia aí o leque, né, dos profissionais com a possibilidade de apresentar ações civis públicas. Aí depois o judiciário vem e diz que não é vinculativo e tampouco necessário inquérito civil. Percebam que a maioria das ações de improbidade que acabam sendo julgadas improcedentes, né, ou com punições extremamente brandas, ou seja, a punição branda não é porque a punição é errada, não, é porque a conduta não teve potencialidade. É por isso que a punição foi branda, né? São aquelas ações que são protocolizadas, eu diria, sem medo de errar, no último mês da prescrição, não dando mais tempo de inquérito civil nenhum, e aí, assodadamente, elas são, né, apresentadas para atender esse prazo prescricional de 5 anos, né, da finalização da gestão, né, ou do cargo em confiança, enfim, a depender aí de quem seja o agente ou do próprio ato, se for um servidor público de carreira, mas, né, você percebe que existe, sim, como o Miguel falou, esse excesso, esses pedidos genéricos. O pedido genérico também é reflexo da ausência de um inquérito civil, tá? E a coisa ficou ainda mais grave de 2015 para cá, quando o Poder Judiciário, além de estabelecer, lá no início do século, a questão da competência, além de estabelecer, como se estabeleceu há muito tempo, que não era necessário inquérito civil, ele ainda vem agora e estabelece que você pode bloquear os bens, né, cautelarmente, porque aí o indúbio é para a sociedade. Então, esses pedidos genéricos, né, que, como dito pelo professor Miguel, que geram inépcia, mas que geram, sobretudo, dificuldade de exercício de direito de defesa, que geram dificuldade de exercício de direito de defesa substancial, né, ainda podem possibilitar o bloqueio de bens como medida cautelar antes da citação, antes de você aceitar ou não o prosseguimento da ação civil pública. Enfim, eu acho que efetivamente, em muitos casos, as exceções estão aí para confirmar a regra, mas efetivamente são equivocadamente manejadas inúmeras ações, né, que, infelizmente, causam um prejuízo muito grande para a parte acionada. E a minha provocação, professor Miguel, e o professor Jaime, que vai para ambos, nosso colega, amigo,
e no meu caso, parente, Rodrigo Mazei, em suas lives, ele fica brincando que o gol de placa não é a resposta. O gol de placa é a pergunta, né? É a dúvida que nós conseguimos deixar, né, para os debatedores e para a plateia, né, para os participantes. E eu confesso que é uma dúvida minha. Agora, veja que questão. O professor Miguel aqui vai gostar. O professor Miguel é um entusiasta, e eu adoro essa parte da produção acadêmica dele, e entender o acesso à internet como direito fundamental. Perfeito? Então, o acesso à internet é direito fundamental. Aqui eu jogo a grande questão. Haveria que se falar em abuso de poder? Haveria em se falar em concessão de benefício ao eleitor? A disponibilização de Wi-Fi gratuito em comitês, em estabelecimentos comerciais de candidatos, em estabelecimentos comerciais de apoiadores abertos de candidatos. Imaginemos aqui as grandes cadeias, vimos, e aqui não quero de forma nenhuma fulanizar a discussão, mas é um dado preciso das últimas eleições, que o dono da Havan apoiou abertamente um dos candidatos ao pleito de presidência da República, né? Imaginemos aqui, né, a concessão gratuita de internet, Wi-Fi, por estabelecimentos, né, comerciais, e aqui, repito, comitês eleitorais, né? Seria um abuso de poder? Seria uma vantagem indevida, né? Ou uma vantagem dada ao eleitor, que a gente sabe que o candidato não pode dar uma caneta, não pode dar um boné, não pode dar uma camisa, não pode nada. O professor Miguel, só para ilustrar para eventuais participantes aí que não sejam habituais do pleito eleitoral, uma camisa de uma pessoa que balança a bandeira no dia de um comício, ela é dada e recebida de volta. O candidato ele não pode distribuir essas camisas, quanto mais como se acontecia na década de 80 aqui, de distribuir bonés, camisas, enfim, nada pode, né? Fazer festa com bebidas, com comida, tudo isso é considerado, né? Você dá uma vantagem para o eleitor. Aí aqui eu deixo essa pergunta no ar, porque é extremamente provocante, na minha modesta opinião. Primeiro porque a gente sabe que a internet de boa qualidade é caro. Não é um benefício barato, tá? Se você fornece gratuitamente, né, no período da eleição, em alguns locais da cidade, e a depender da cidade do interior, professor Jaime, você sabe que isso pode fazer um grande diferencial, né? Você chegou ali fora do comitê, a internet está com uma potência fantástica e é gratuita, não precisa nem de fazer cadastro. Chegou lá, colou, pegou, né? Isso seria uma forma de abuso de poder, quando, na verdade, nós entendemos que o acesso à internet, e aí o próprio acesso à informação, já é considerado um direito fundamental? Fica aí essa provocação. Mas e não precisa ser respondida, mas só precisa ser refletida. Só para eu entender, disponibilizado no local do comitê. Mas não mas assim, no entorno, né? No entorno. Geral, estou falando como você pode, né? Porque a internet de manga larga, você chega num comitê na pracinha ali da cidade, em toda a praça você vai ter. Não, eu acho que seria mais fácil, por exemplo, caracterizar, por exemplo, se o candidato A vai lá numa comunidade e paga pela infraestrutura de Wi-Fi naquela comunidade. Aí não teria dúvida. Aí seria. Eu acho que aí sim, porque é a mesma coisa, o fato de ser direito fundamental não afasta a ilicitude. É a mesma coisa de dar uma cesta básica, que é a alimentação é direito fundamental. Agora, se ele está dentro do próprio comitê, eu acho que ele conseguiria justificar isso para os trabalhos do comitê. Mas eu vou jogar essa questão para o professor Jaime analisar, que analisará com muito mais brilhantismo do que eu, ao tempo
eu vou fazer também minha indagação, que é o seguinte: eu sei que você é um estudioso de longa data do direito eleitoral, né? Antes de entrarmos na UFBA, como professores, já conhecia o seu estudo e o seu esmero na análise do direito eleitoral, e você se referiu na sua exposição sobre o problema do financiamento público de campanha. Então, eu queria saber, pela sua leitura, se até o momento a gente pode identificar que os efeitos têm sido positivos, ou você acha que ainda não se produziram os efeitos esperados e acabou, talvez, abrindo brechas para formas subreptícias de financiamento privado? Não é? O que você tem a nos dizer sobre isso aí? Bom, questões muito interessantes aqui, então, colocadas, né? Primeiro pelo professor Mazei, depois por você, Miguel. Primeiro, mais uma vez, eu queria dizer que eu concordo com o Mazei aí sobre as observações que ele fez sobre a improbidade administrativa, assina embaixo. Eu acho também, não é uma área que eu atuo diretamente, não é? Trabalho na Justiça Eleitoral, mas acompanhando as discussões dentro do próprio direito eleitoral, a gente observa na lei da ficha limpa, que é o ato doloso de improbidade administrativa que acarreta enriquecimento ilícito que gera inelegibilidade, justamente porque demonstra que é esse ato doloso que gera enriquecimento que é de fato grave, né? E aí é aquela história, né? Só para colocar uma pincelada nessa reflexão, nessa primeira reflexão. Hoje são tantas restrições e tantas amarras, né, que se coloca no gestor público, que a pessoa honesta fica com medo de se candidatar, de exercer um cargo, né? E é aquela história, o sujeito que é malandro, né, que é desonesto, ele não tem medo de nada. Sempre então, às vezes o político... Oi? Sempre contra uma brecha. Pois é, sempre contra uma brecha, né? Já aquela pessoa bem intencionada, ela vai ter muito mais receio de participar da vida pública, né, diante de posturas como essa. Então, é uma questão que eu gostaria de destacar. Segunda questão da internet, eu achei muito interessante também a sua pergunta, e também entendo como Miguel que não é o fato de ser um direito fundamental por si só que vai autorizar a livre distribuição do sinal de internet, porque o lazer também é um direito fundamental. E se um candidato chegar, por exemplo, e distribuir bola, fizer uma quadra de esporte, né, num bairro, para beneficiar uma determinada comunidade, ele também poderá ser condenado por... Estão me ouvindo? Estou sim. Sim. Que congelou aqui um pouco. Imagem, mas não pode nem distribuir camisa do Bahia, imagina. Pois é, né? Mas como eu estava dizendo, esse tipo de conduta pode ser considerada uma conduta abusiva, né? Então, a internet também. Mas aí a peculiaridade da pergunta, que eu achei muito interessante, é que a internet, nesse caso, não está sendo distribuída para ninguém diretamente, não é? Nem mesmo está sendo colocada na rua. É apenas um sinal forte dentro do comitê. Então, caracterizar um abuso numa situação dessa é ainda mais complicado e mais difícil. Eu acho que dificilmente esse abuso seria configurado. Seria um drible bem dado, né, na legislação. Porque aquela história, a primeira observação que vai se falar não, isso aqui é para uso privado, eu tenho um interesse que as pessoas que participem aqui do meu comitê ou da minha loja, não é? Se for um comerciante, tenham um bom acesso à internet, o cara que é dono de uma loja, por exemplo, você falou o sujeito lá da Avon, né? O famoso velho da Avon, né? O povo fala tanto. Se ele quiser na loja dele colocar uma internet potente de graça, ele pode dizer que aquilo é um benefício para os clientes dele, está atraindo as pessoas e está dentro da legitimidade do negócio. Né? Então, aí a configuração, eu acho muito complicado. A gente tem que pensar o seguinte também. Quando o direito e o Estado começam a se intrometer em situações muito em filigramas, né? A gente começa a viver o Estado totalitário. Então, a gente tem que pensar nisso também. A liberdade também tem que prevalecer na sociedade. Claro que os controles são importantes, e isso está no cerne, inclusive, do debate do abuso do poder, né?
Nós temos que combater o abuso do poder, mas não o uso, como eu estava dizendo. O difícil é saber o que é uso, o que é abuso, qual é o limite disso. Mas eu penso que esse limite não pode ser muito rígido no sentido de restringir a liberdade, porque senão a gente começa a vivenciar um totalitarismo. E aí nos distanciamos da própria democracia, que pressupõe essa liberdade, né? Bom, mas indo para a pergunta de Miguel agora sobre o financiamento. Eu, particularmente, eu sou contra, eu sei que eu vou um pouco na contramão aí da maioria, mas eu sou contra o financiamento, a proibição do financiamento empresarial. Eu acho que foi uma solução completamente distoante do problema. O problema do Caixa 2 existia. O problema da fraude de licitação existia. Da corrupção, da mesma forma. Foi escancarado no processo, né? Pronto, já vi que o professor Gustavo concorda comigo. Foi escancarado aí no processo do Mensalão e depois da Lava Jato, sem dúvida que foi. Mas uma curiosidade, lá em 1992, quando Fernando Collor sofreu impeachment, não havia previsão de financiamento empresarial. Se a gente for estudar um pouco a história da época, os debates legislativos que sucederam ao impeachment de Collor, uma das questões que mais se discutiu no âmbito eleitoral da reforma política na época foi a necessidade de se possibilitar, olha que interessante, o financiamento empresarial como uma forma de combater o Caixa 2. Então, aquela história, o financiamento empresarial existia de forma subliminar, né? E depois temos o questionamento aqui da colega Luciana, mas só para concluir. De forma subliminar, ele existia o financiamento empresarial e a defesa ali, que terminou gerando a Lei 9.504 em 97, foi a defesa do financiamento empresarial como uma forma de acabar com a corrupção. E durante quase 20 anos, prevaleceu, sem ninguém questionar, a constitucionalidade da Lei 9.504. Aí veio, depois, a OAB, né, provocou o judiciário, e aí eu entendo um ativismo judicial desmedido, né, totalmente desmedido, entendeu que seria inconstitucional algo que aconteceu em várias eleições, da eleição de 98 até a eleição de 2014, que foi o financiamento empresarial. E é interessante, essa questão foi levada também à Suprema Corte Americana. E na Suprema Corte Americana, o resultado foi o contrário. Lá se entendeu que o financiamento empresarial era uma forma de liberdade de expressão, estava vinculado à primeira emenda, porque as pessoas jurídicas também são pessoas, também têm interesses. A democracia não é feita de interesses individuais, mas também de interesses coletivos e de interesses de pessoas jurídicas. Então, manifestar através de uma doação é uma forma também de liberdade, de democracia, de liberdade de expressão. E aí, qual é o meu entendimento, no final das contas, sobre tudo isso? Eu acho que o importante para o direito eleitoral é garantir a paridade de armas. Garantir a paridade de armas poderia ser garantida, em tese, não é? Estabelecendo, não é? Depois eu quero ouvir o professor Miguel, que disse que discorda da gente, não é? Mas eu entendo que a paridade de armas a gente pode estabelecer com um teto de gastos, por exemplo. É difícil, mas seria mais razoável, não é? Por exemplo, se um candidato esbanjasse muito dinheiro com teto de gastos, ia ficar na cara que ele estava gastando mais do que podia, que haveria um abuso de poder econômico, né? Mas você retirar a fonte que alimenta pura e simplesmente a campanha não resolve a corrupção, primeiro, porque fraude de licitação e Caixa 2 vai continuar existindo, independente do financiamento ser público ou privado, como existiu na época de Collor. Então, não vai resolver esse problema, né? De onde vem o dinheiro. Segundo, não existe vácuo de poder. Então, é aquela história, nas eleições de 2016, na eleição municipal, a gente não teve mais dinheiro de empresa. Faltou dinheiro na campanha. O que é que aconteceu? Veio em 2017 uma reforma eleitoral e criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que injetou e vai injetar na eleição desse ano 3 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Isso significa, trocando em miúdo, 4 Arenas Fonte Novas, ao preço que foi orçada, né? 3 ou 4 Arenas Fonte Novas para distribuir para os partidos políticos, com outro agravante que é pouco discutido. A lei diz o seguinte, que esse dinheiro é destinado proporcionalmente aos partidos maiores recebem mais, os partidos com menos votos recebem menos, isso já gera uma distorção na campanha eleitoral, mas pior, esse dinheiro é distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos, que definem internamente como ele vai ser distribuído.
Então, tem candidato na eleição municipal que não vai receber dinheiro nenhum, porque lá na sede do partido em Brasília ou em qualquer outra cidade, o dono do partido, né, e os partidos têm donos. Robert Michel já falava sobre isso, né, há mais de 100 anos, em sociologia dos partidos políticos. Os partidos políticos são burocráticos, têm suas elites, não é, que controlam. Essas elites que controlam os partidos definem para onde vai o dinheiro. Então, tem candidato que não vai receber dinheiro nenhum, tem candidato da preferência da elite partidária que vai receber mais dinheiro. Então, isso aumenta ainda a ditadura intrapartidária, reduz a democracia partidária e gera, como eu disse, uma despesa enorme para o Estado. Querendo ou não, 3 bilhões de reais é muito dinheiro para ser colocado em campanha eleitoral. Tudo bem, eu concordo que a democracia tem preço. Mas a democracia tem preço, por exemplo, na urna eletrônica, na garantia que a justiça eleitoral deve funcionar com independência, não é? No investimento em tecnologia, não para garantir dinheiro para partido político, até porque a lei geral dos partidos políticos ela é muito condescendente com esse dinheiro. Por exemplo, o fundo partidário, que é importante para o partido sobreviver, ele pode ser gasto em alimentação. Então, um dirigente desse partido ele pode jantar e almoçar todo dia num restaurante caro, dizendo que está fazendo uma reunião da cúpula do partido. Coisas como essa, gasolina, alimentação. Então, na prática, é um desvio total de finalidade do dinheiro público. Então, eu acho que era muito melhor e muito mais claro, não é, e evidente, se nós tivéssemos aí respeitados, claro, respeitado o poder da justiça eleitoral de combater o abuso de poder econômico, não é? E combater as condutas vedadas, aí, aparelhando bem a justiça eleitoral, treinando a justiça eleitoral para fazer o controle das finanças de campanha, né? Seria muito melhor que essa campanha fosse financiada por empresas sem essa, desculpe a expressão, mas o adjetivo que eu coloco, essa hipocrisia do financiamento público exclusivo aliado a um financiamento privado apenas de pessoas físicas, né? Mas você, Miguel, quer falar e Gustavo também queria falar sobre esse assunto. Eu vou aproveitar aqui para dar uma de aluno, né? Vou perguntar aqui ao meu professor, né, no mestrado da Unifax, Miguel, e quem sabe, né, Miguel, um possível componente da banca, né, professor Jaime, Miguel sabe disso, minha vontade é escrever sobre financiamento de campanha, enfim. Já pensei sobre isso. Já uma coisa que eu imaginei, Jaime, que pode ser interessante, atender aí a diversas demandas, nós poderíamos estabelecer um critério de doação, de restabelecimento de doações de empresas, de pessoas jurídicas, né? Como se fosse mais ou menos aquela destinação de valores do imposto de renda para Lei Rouanet. O empresário que quiser doar, ele estabelece um valor de doação, ele pode direcionar 50% disso para partidos específicos ou candidatos específicos. E 50% disso vai alimentar justamente esse fundo especial de financiamento de campanha, que não precisa ser abastecido com dinheiro público. Pronto. Você vai ter aí a vontade do empresariado no financiamento da campanha, mas pelo menos metade entra numa regra de divisão igualitária. E a outra metade fica na capacidade de cada partido, de cada candidato, conquistar, né, a vontade de financiamento do eleitor. Para aqueles que são alunos meus em eleitoral, em ciência política, sabem da minha empolgação em discutir a participação política como essencial para o aprimoramento da democracia representativa, né? Então, enfim, eu só queria dar esse pitaco aí, antes que Miguel venha, né, com sua característica qualidade acadêmica, né, convencer todos os participantes de que eu e vocês estamos errados. Exatamente. Muito bem, mas eu não vou fazer isso, não. Hoje vocês que estão palestrando, eu só estou provocando aqui, não é? Eu, sucintamente, eu acho que eu até li já conheço o precedente da Suprema Corte Americana. Eu acho que eles exageram um pouco ao assimilar a possibilidade de doação como expressão da liberdade, como
consequência da liberdade de expressão que eles asseguram também às pessoas jurídicas e às grandes empresas. E aí a gente vê que talvez a consequência disso tenha se refletido na eleição do Trump, por exemplo. Dentre as várias ações que foram feitas, não é realmente poder econômico o que não falta ainda. Mas eu acho que, concordo com você, que o custo da eleição é o custo da democracia. E acho que não adianta você vedar se os mecanismos de fiscalização e repressão, as formas subreptícias de financiamento não forem reforçadas. Mas, de repente, a gente pode fazer uma outra oportunidade para discutir essa questão do financiamento eleitoral. Eu acho que nós temos uma questão também, Jaime, da Luciana Rocha Garcia. Isso, sobre pesquisas. Exatamente. Ela coloca aqui, Jaime, o seguinte: sobre as pesquisas de campanha, como ter um controle da licitude dessas pesquisas. É uma pergunta importante, porque o que tem de instituto criado aí, não é? Mas as campanhas, mas as pesquisas têm que ser registradas, e o professor Jaime e o professor Mazei podem detalhar melhor isso. Então, quem quiser responder. Bom, falando um pouquinho sobre isso. As pesquisas têm que ser registradas realmente, né? Agora, a legislação eleitoral, na verdade, ela é muito pobre no que se refere a essa forma de como a pesquisa vai ser realizada. Ela não adentra muito as questões técnicas, né, das pesquisas. Basicamente, o que tem que ser registrado é aquela pesquisa que vai ser divulgada, porque os partidos também fazem pesquisas internas, né? Isso já está sendo feito desde agora. Essas pesquisas não precisam ser realizadas, mas registradas, mas aquelas que serão divulgadas para o público, elas devem ser registradas na Justiça Eleitoral, e basicamente o que deve se informar é qual foi a metodologia, qual foi o público que foi atingido pelas perguntas, né? Qual foi o questionário que foi apresentado. Então, são questões que, sinceramente, eu não sei se são suficientes para coibir uma manipulação de dados, né? Eu entendo que aí, claro, tem que ter um estudo maior, até de estatística, né? A Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, melhor dizendo, poderia descer a detalhes maiores para evitar que a pesquisa fosse manipulada realmente. Do jeito que a legislação traz, é muito difícil combater um eventual fraude na pesquisa, porque o sujeito pode, o instituto pode registrar a pesquisa, apresentar a metodologia, o questionário, e mesmo assim estabelecer uma metodologia que favoreça uma distorção, né? Isso eu acho que pode acontecer tranquilamente, conversando com colegas, inclusive, que estudam mais a fundo essa questão das pesquisas eleitorais. Esses colegas já me falaram muito sobre isso, que você pode cumprir a lei fielmente e estabelecer uma metodologia que distorça completamente o resultado. E aí, na verdade, o controle termina sendo da concorrência. É aquela história, o instituto tal vai divulgar uma pesquisa com o candidato tal 5 pontos na frente. Mas 3 ou 4 outros institutos vão mostrar que aquele candidato, na verdade, está atrás. Então, o público, no final das contas, é que vai fazer essa avaliação. E aí, aquela história, talvez, mais do que o controle do Estado, a livre concorrência entre os institutos seja o melhor caminho para que a gente tenha a busca de uma verdade, vamos dizer assim, pelo menos entre aspas, né? Na verdade, para exceção que confirma a regra, eu vou discordar pela primeira vez do professor Jaime, mas discordar concordando, né? Veja só, do ponto de vista prático, Luciana, o que acontece existem as regras pré-estabelecidas para as pesquisas que são publicadas, né? E existe a necessidade de você indicar os critérios de pesquisa. Não são tão explicativos como o professor Jaime gostaria que fosse, mas muito mais do que a livre moderação do setor
pelas empresas de pesquisa, o mercado eleitoral se regulamenta no sentido da própria campanha de seus adversários. Por dois aspectos. Hoje, a militância política, que está cada vez maior, e isso é extremamente saudável para a democracia, ela está atenta. Então, qualquer pesquisa que saia de um candidato muito destoando, ele vai ao site do tribunal, vai ver os critérios, vai dizer, olha, pesquisou em tal região, ou fez uma pesquisa de pouquíssimas pessoas por bairro, enfim. E você vai dar a interpretação que essa pesquisa teria. Sem contar que, mesmo com pouca regulamentação, mas ainda é muito fácil você tirar uma pesquisa durante a eleição. Já me sabe disso. Né? Lá, como juiz, eu deferia muitas liminares para impedir a publicação de pesquisas, quando destoavam. Né? E, como advogado, também já fiz isso muitas vezes. E aí você acaba aprendendo na prática que pior do que uma pesquisa que lhe dá uma margem de ganho pequena quando você está perdendo, é uma pesquisa que lhe dá essa margem de ganho e ainda assim a justiça tira. Aí você cai ainda em mais descrédito, né, perante o eleitorado. Porque nós temos que verificar que a grande festa da democracia é essa de agora. São as eleições municipais. E as eleições municipais são muito além daquelas eleições das capitais das grandes cidades, né? Num estado como o nosso, nós temos aqui Salvador, Feira e Vitória da Conquista, as únicas 3 cidades com segundo turno, né? E nós temos outros 414 municípios aí que vão ter a mesma festa democrática. E desses 417 municípios da Bahia aí, mais de 200, eu acho que tem menos de 20 mil eleitores. Então, o controle é muito grande ali. Né? Efetivamente, eu não tenho esses números, talvez aí, professor Jaime, uma pesquisa interessante para a ED fazer, mas eu não tenho dúvida de que 70% das ações de investigações judiciais eleitorais, elas são intentadas pelos adversários e não pelo Ministério Público. Até porque o Ministério Público tem um conforto de integrar essas ações, inclusive, Miguel, passando a recorrer e a fazer requerimentos dentro da ação, ainda que não sejam autores iniciais. Isso é uma característica muito boa no processo eleitoral. E traz esse conforto, porque, efetivamente, o Ministério Público não poderia estar, né, controlando todos os bairros de uma cidade durante uma eleição. Então, ninguém melhor do que o eleitor para fazer isso. E aí eu volto, mais uma vez, àquela tecla que eu já bati aqui. É a necessidade da participação política. Né? E nós já estamos colhendo frutos. Claro que, com todo benefício, ele traz, né, algum retrocesso. Né? Não podemos dizer que estamos amplamente satisfeitos, né, com o jogo democrático de agora, mas não podemos também negar que o interesse do eleitor, né, na discussão política, no debate político e na fiscalização, tanto da gestão quanto da eleição, é muito maior do que as 2, 3 eleições passadas. E eu acho que isso tende a melhorar. E eu, como todo otimista que sou, acho que esse susto que estamos levando agora com alguns fatos pontuais, né, será aquilo em que fará com que a gente aprimore ainda mais, né, as nossas instituições, e a tendência é que vamos ter cada dia mais, né, eleições mais fiscalizadas, mais cobradas e mais observadas pelo eleitor. Esse sempre o destinatário final de toda a campanha. É isso aí. Mas são visões do advogado da prática, do servidor, como é Jaime, fantástico, que está muito ali na necessidade de fiscalização do pleito, e faz parte. Eu acho que é o grande encanto desse ramo do direito. Encerro por aqui, doutor Miguel. Bem, amigos. Muito bem, o presidente. Então, agradeço a palavra. participação de todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Muito bem, muito bem.
Eu não estou vendo o Mazei, acho que a câmera desligou, Mazei. Não, eu estou aqui, é porque você não consegue, acho que, ver Não, todos. tá ligado. A câmera dele tá ligada. Tá ligado? Não estou vendo. Eu Não tô tem... Então faz um print screen aí, o Mazei, o Barreiros, e Miguel aparece um pouco mais na câmera, que está mais afastado. Eu queria, para a gente fazer um registro aqui de todos e fazer também sempre... Eu que não estou as minhas aparecendo. homenagens. Hã? Eu não estou me vendo. Estou aqui no tá se cantinho, né? Deixa eu ver aqui, peraí. No meu, eu não vejo Mazei. Eu vejo você e Miguel, eu vejo bem afastado da câmera. Deixa eu ver se dá para você pegar. joga lá no grupo. Pronto, jogou. Fez a foto. E aí, então, registrar todas A foto todas é pequenininho aqui, mas... Beleza, aparece pequenininho aqui dessa noite, dessa tardinha que entrou pela noite, mas justamente pela polêmica e pela oportunidade de discutir esse tema. Esperamos que esse seminário, que na verdade já vem numa sequência desse período das pandemias, faça com que a gente renove ainda o gosto de debater outros temas que são do interesse geral dentro do nosso mestrado. A Academia de Letras Jurídicas estará sempre apoiando e quero agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, professor Mazei, que é professor da casa, professor Jaime Barreiros, que é da casa no coração, e aí também dar por encerrado os trabalhos. Pedir a todos e todas, né, que possam registrar aí a sua presença e possamos nos encontrar em outra oportunidade. O professor Miguel quer faz mais uma consideração? Acho que não está uma vez. Então, senhoras e senhores, declarados encerrados os trabalhos dessa noite. Um abraço a todos e todas. Um abraço a todos. Um abraço a todos também.